E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre LUTs, tá? Muita gente falando sobre retouch em LUT, usar com esse tipo de chuvisco ou glitch também, tá? Eu estou usando os dois aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um chuvisco bem leve, onde eu posso aumentar ele aqui. Eu coloquei ele de forma bem leve aqui. E aí tem também esse glitch. Dá pra usar com qualquer outro tipo de coisa também, tá? Bom, vamos começar um projeto novo. Inclusive, eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas o pessoal continua sempre me perguntando, então achei melhor fazer mais um vídeo mostrando exatamente com essa aplicação que vocês estão procurando. Ok, vamos lá. Primeiramente, a gente vai criar aqui nosso Face Mesh de Retouch. Touch. Ok, em 20. Vou deixar mais forte para a gente conseguir configurar direito. Tá, Face Mesh, Retouch. Agora vamos criar aqui o nosso retângulo. Esse retângulo aqui a gente vai chamar ele de material LUT e retângulo LUT. Ok, os materiais que eu vou usar aqui o meu LUT e já vou arrastar também os noise e tudo mais. Que vão ser o chuviscado, o LUT e o meu glitch aqui, o efeito de glitch. Beleza, e agora? A gente vai precisar também do Fast Color LUT para poder usar aqui. A gente vai usar Ctrl Alt P, tá? Para abrir o Patch Editor. Vamos arrastar aqui o Fast Color LUT. Vai ser no nosso material LUT, a gente vai mudar ele para flat, para que ele não sofra o efeito da luz. Então a gente tem aqui nosso material, Fast Color LUT. Agora a gente vai pegar aqui o nosso LUT. E agora a gente precisa da textura da câmera. Então a gente vem aqui em câmera, extração de textura. Ela vai aparecer aqui embaixo, a gente vai arrastar, ligar o RGB na textura e o Color. E pronto, agora a gente já tem um LUT. O que vocês conseguem perceber, tá? É que o Retouch não existe mais. Ele sumiu. A gente pode aumentar ou diminuir, vocês não vão perceber diferença. Por quê? O nosso LUT ele se sobrepôs sobre o Retouch. E para o Retouch funcionar, ele precisa estar diretamente no rosto ou que você adicione um Face Mesh pegando a textura do rosto que fique atrás dele. Portanto, a gente tem que adicionar aqui um novo Face Mesh, que eu vou chamar de Face Mesh Rosto. Criar um material. Eu vou desativar aqui os campos de olho e boca, olhos e boca, tá? Para não ficar aquelas marcas sobre os olhos e a boca. E aqui eu vou criar um novo material que eu vou chamar de material rosto. Mudando sempre para flat, tá? Porque se vocês deixarem em standard e colocar... a gente tem que extrair a textura do Face Tracker primeiro. Vem aqui, extrai a textura, material rosto. E é isso que acontece se você tiver em standard. E assim, quando você fica em flat, ele fica normal. Mas o que a gente percebe? O LUT não está agindo sobre o nosso Face Mesh. Então a gente precisa vir aqui na textura desse Face Mesh e a gente vai aplicar aqui o Fast Color LUT da mesma forma. Então a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V e duplicar ele. Só que aqui tem um problema, a gente não tem como usar o Camera Texture, porque ele vai pegar toda a textura da câmera e vai jogar no rosto. Por exemplo, assim. E não é essa a nossa intenção. A gente tem que vir aqui, pegar o Face Tracker Texture e ligar ele aqui no nosso Fast Color do LUT de baixo. Aparentemente agora vocês vão ver que o Retouch já está funcionando. Ó, a gente consegue aumentar e diminuir, mas então surge um novo problema. Quando eu coloco a mão aqui, vocês conseguem perceber esse risco aqui. Ele é o risco do limite do Face Mesh. Então, para a gente resolver isso, dentro dos Face Reference Assets, a gente encontra esse Face Mesh Mask aqui.
Esse Face Mesh Mask ele vai suavizar as bordas. A gente vai usar ele como alfa no rosto e ele vai retirar isso aqui pra gente. Então eu vou adicionar aqui o alfa, Face Mesh Mask. E ele vai suavizar as bordas. Na teoria, galera, devia estar funcionando, tá? Mas algumas vezes ele falha e aí, geralmente eu só removo ele e adiciono novamente. Ok, agora a gente Face Mesh Mask, rosto. Os Advanced Render Options estão aqui. Agora a gente vai pegar o nosso canvas aqui do retângulo e vai arrastar aqui para trás. Porque o nosso Face Tracker tem que sempre ficar na frente, tá, desse canvas aqui do Lute. Para que a gente consiga aplicar as coisas de maquiagem, por exemplo, batom, se você for colocar, blush, o que for usar. O Face Tracker tem que ficar aqui embaixo, tá? Que no caso seria na frente. Então agora a gente já tem aqui o nosso Retouch funcionando, vocês conseguem perceber. Não tem mais aquela faixa, tá? Aquela linha preta. E a gente resolveu aquele problema das bordas também. Eu vou deixar aqui em 100. Ok, e agora? Agora você quer adicionar esse noise aqui. O noise, ou então glitch. Você pode vir aqui e criar um novo retângulo, mas o que ele vai fazer? Ele vai puxar para esse canvas aqui, o que provavelmente vai bugar um pouco a sua textura. Então, o que eu faço? Eu crio um novo canvas aqui embaixo, e aí eu crio um retângulo dentro desse novo canvas. Eu vou fazer o preenchimento aqui, né? Padrão que a gente sempre faz. Aqui a gente vai criar um novo material, que eu vou chamar de material glitch. E vou desativar as Advanced Render Options dele, mudando para Flat para não sofrer efeito da luz, né? Desativar as Advanced Render Options. Vou pegar aqui o nosso glitch. Ah, tá, a gente precisa criar uma nova sequência de animação. Então, New Animation Sequence. O glitch a gente precisa mudar ele aqui de Single Texture para Sprite Sheet, para que a gente consiga fazer o efeito. E aqui eu vou deixar do jeito que tá, tá? 4x4, ou seja, 4 assim, 4 assim, total 16 frames. Então aqui a gente vai selecionar o glitch. Em FPS a gente vai colocar a quantidade de frames. E agora, aqui no nosso material glitch, a gente vai mudar de alpha para edge. E pronto, vocês conseguem ver que o retouch está funcionando, ó. Eu vou desativar e ativar. E dá pra ver bem a diferença. O nosso glitch está aqui, eu gosto de deixar ele bem fraquinho. Então esse aqui é o retângulo glitch. A gente pode duplicar ele aqui. Eu vou chamar de retângulo noise, que vai ser aquele chuviscado ali. A gente vai criar um material aqui, material noise. Lembrando, galera, que sempre que você duplica o material, sempre que você duplica alguma coisa aqui, tá? Seja um plane, um retângulo, ele vai criar um novo material, que no caso aqui era o material glitch, criou um novo material chamado material glitch 0. Esse material eu já vou renomear ele para material noise. E aqui a gente vai criar uma nova animation sequence, né, que já duplicou também para a gente. Então a gente vai colocar aqui animation sequence 1, que está aqui embaixo. E agora a gente tem que configurar o noise também, mudando o type aqui para sprite sheet. Eu vou deixar em 4x4 também, mas a gente podia deixar 2x2 para que ele dê -1. A gente tem um noise melhor, só que ele vai ter apenas 4 frames. Então a gente vem aqui, FPS. A gente pode deixar o valor de 16 mesmo, que ele vai fazer uma simulação, ele vai rodar essa sequência de animação de forma mais rápida. E a gente vai selecionar aqui o material noise.
Então agora a gente tem esse efeito chuviscado aqui, tá? Se a gente aumentar aqui, vocês conseguem ver a opacidade dele em 100. E aqui a gente vai diminuindo. Sempre lembrando, galera, que se tiver em alpha, você não vai ter o retouch, tá? Você tem que vir aqui e usar como edge ou como screen. São os dois modos que a gente não tem problema com o retouch. E agora a gente consegue aqui testar o nosso retouch novamente. Vocês conseguem perceber aqui a mudança. Pronto, galera, basicamente é isso, tá? Aqui a gente tem os nossos dois Fast Color, lembrando sempre que um do Face Tracker e um da textura da câmera. Aqui o nosso LUT, ligando os materiais. Lembrando sempre, galera, de deixar em flat, tá? E aqui a gente pode selecionar nossos materiais aqui e desativar as Advanced Render Options. E uma coisa muito importante, a gente sempre tem que lembrar de vir aqui no seu LUT, no Compression, e também aqui em Filtering, sempre colocar em None, galera. Coloca aqui em None, porque senão pode gerar alguns bugs, tá? Por exemplo, no escuro vai ficar vermelho, quando tiver um branco muito forte, ele pode fazer uns negócios azuis no rosto ou branco, tá? Então, assim você já resolve todos os problemas. Lembrando sempre de ativar o No Compression aqui nas texturas que a gente está usando. E bom, galera, basicamente é isso, tá? Se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo. Qualquer dúvida deixa nos comentários. E a gente está prestes a lançar o nosso curso aí, tá? Quando a gente estiver lançando eu vou avisar vocês aqui. E valeu, galera, até o próximo vídeo e fui.